vídeo de hoje vamos trabalhar um exemplo mais completo com o JavaFX. Nós vamos criar todo um cenário, todo um contexto dentro dele e depois iremos trabalhar a parte de programação no Eclipse com o nosso tradicional mão na massa. Então, o que a gente vai fazer no vídeo de hoje? Nós vamos abrir o Eclipse, criar um novo projeto. Vamos criar um arquivo também via CNBuilder, um arquivo de tela, e vamos adicionar o projeto. A ideia é trabalhar então o conceito de janela, stage, dentro desse projeto, depois uma cena, que é a organização do layout, e os elementos dessa cena, os scene graphs. Depois a gente vai explorar o CNBuilder em detalhes para entender cada parte do que faz a ferramenta e programar via controller. Vamos começar a trabalhar com mais classes no estilo MVC aplicado ao JavaFX para termos um projeto completo. Esse projeto basicamente é a soma de dois números quaisquer dentro de um contexto conforme o usuário informar. E além disso, a gente daí vai aprender a tratar os erros, juntando todos os conceitos que a gente tem visto do Java até aqui, uma aplicação simples já de tela. E no final, nós vamos exportar esse arquivo de forma que ele possa ser executado em qualquer ponto na sua configuração, no seu ambiente e etc. Então, vamos lá, vamos para o mão na massa. Olá, vamos dar então continuidade na nossa parte prática. Então vamos aqui, File, New, vamos lá, File, New, outro. Nós vamos procurar aqui, caso não esteja aberto no JavaFX, você sempre pode digitar aqui JavaFX, tá? Nós queremos um projeto, ok? Então damos um Next aqui, vamos chamar ele de Soma 2, tá? Já tem um projeto Soma, então vamos colocar ele como Soma 2 e vamos finalizar. Criado o projeto, a gente vai fazer o seguinte, vai dar 2 cliques aqui na classe principal e vamos executar para ver se está tudo configurado aqui. Então, está aqui a nossa tela. Por enquanto não está fazendo nada, não tem nada, enfim. Só explicando aqui, quando você não usa o CNBuilder, você pode programar classe por classe, alinhamento por alinhamento. E não é muito produtivo isso, porque você tem que acabar ficando com a documentação do JavaFX aberto e etc. Então, não rende. Com o CNBuilder, pelo menos a parte visual, a gente consegue trabalhar melhor. Então, está aqui. Nós não vamos entrar nesse ponto agora. Nós só vamos fazer o seguinte. Vamos criar alguns pacotes a mais. Vamos criar aqui um pacote chamado Controller. Essa classe Controller, ela vai controlar literalmente a tela. Então, nós vamos gerar no CNBuilder o desenho da tela, mas quem vai controlar toda a movimentação da tela é a classe que vai ficar nesse pacote, tá? Então, vamos lá. Outro pacote que a gente vai criar só para guardar a questão da view é esse aqui. Vamos chamar de view. Tá? A única parte que nós não vamos ver aqui do MVC é a parte de banco de dados, porque esse exemplo não tem banco de dados. E aqui está errado o pacote, é peregrino.ti.view. Então está aqui, bateu aqui, para ver se não erramos nada no nome. E depois a gente vai trabalhar nisso aqui, tá? Explicar um pouco mais. Mas aqui vocês já percebem, nós temos um painel principal. Nós temos uma cena montada com esse painel, podemos usar arquivos CSS para dar alguma formatação, e a cena, com esse painel, com esse elemento de dentro da cena, é adicionado então a esse stage aqui, tá? Esse palco, a nossa janela. Bom, vamos dar uma olhada então no CNBuilder. Então, está aqui a nossa tela do CNBuilder, tá? O que a gente vai querer fazer aqui? Uma tela vazia.
não queremos registrar, ele não pede registro, tá? Mas se você quiser registrar lá, nós não queremos agora. Então tá aqui, ó. Tá aqui a nossa tela. Aqui que a gente começa a montar, então, desenhar a tela de forma visual. Vamos dar uma explorada aqui. Primeiro aqui, do seu lado esquerdo, está toda a parte de formatação de layout, tá? Os containers. É aqui que a gente desenha as telas, posiciona os componentes, etc. Porque não é muito arrastar. Quem já trabalhou com Delphi, de repente o Visual Studio, etc., a gente não tem muito de arrastar os componentes. A gente meio que tem que ir arrumando aos poucos com o eixo X, né? E o eixo Y, eixo X na horizontal e eixo Y na vertical, tá? Então, primeira coisa que a gente tem aqui é os containers, tá? Depois a gente vai usar alguns deles, outros não, mas tudo que você pensar para ter numa tela, vamos aumentar um pouco aqui, ó. Tudo que você pensar para ter numa tela tem aqui. Então você começa com aqui para organizar a tua tela, para depois adicionar os componentes, tá? Aí nós temos os controles, que são botões, combo box, se tiver hiperlinks, labels, senhas, né, campos de senha, progress indicator, enfim, tudo que precisa para uma aplicação desktop. Aqui a Gluon, né, que é uma das mantenedoras do projeto, colocou alguns componentes dela. Depois nós temos a opção de menu, se a gente quiser criar menu. Itens diversos, a gente vai ver principalmente o tooltip. Shapes, se a gente quiser fazer alguma coisa com desenhos. Gráficos, né? Se a gente quiser fazer coisas com gráficos. E 3D. Depois disso, nós temos a hierarquia, tá? A hierarquia é importante porque ela vai mostrando aqui conforme você arrasta, né, os itens para cá. Ele vai montando uma hierarquia de documento, como se fosse, né, quem já conhece, um documento HTML. E por fim, a parte do controller, né, que é a classe que vai controlar, porque daí tem uma injeção de dependência lá, que vai controlar, tá, a nossa parte ali da questão da tela em si. Então, vamos lá, vamos começar aqui pelo container. A gente pode começar sempre com esse cara aqui, né, o painel básico, que é o Enter. Uma vez que você colocou ele aqui, já repara aqui, ó, a hierarquia dos objetos, tá? Esse é o painel principal da tua tela. Com isso, a partir do lado direito, tá? E é sempre bom você ter aqui no documento esse cara aberto, porque é mais fácil às vezes de selecionar um item da tua tela a partir daqui, tá? Porque daqui a pouco a tela agora está vazia, mas daqui a pouco tem itens, né? Itens de cena, 10, 20, 30, 40, 50 e assim vai. Então é mais fácil às vezes você procurar por aqui ou clicar por aqui. Mas dependendo do tamanho do componente, às vezes é mais fácil achar por aqui, né? Até para selecionar. Uma vez que você seleciona aqui do lado, ele abre algumas configurações, né? Propriedades gerais do componente, se a gente quiser adicionar folha de estilo, enfim. Ok? Então, se você quiser mexer um pouco aqui, cada componente muda, tá? Esse layout, porque faz sentido. Às vezes a configuração de um painel não é a mesma de um botão, então as coisas mudam. Aqui do layout, a questão de tamanho, por exemplo, ó, largura e altura. Vamos baixar um pouco a tela. Ó, mudou aqui, tá? Ou você pode vir aqui também e fazer o seguinte, direto aqui, ó. Ok? Então, isso também dá para fazer. Outras configurações que agora para nós não faz tanto sentido, mas a gente pode espaçar os componentes em relação a cada uma das bordas, enfim. E para nós aqui também, programar alguns eventos, tá? E o principal aqui é identificar cada vez mais, né, os itens como se fossem variáveis dentro da tela. Lembrando que isso aqui vai gerar um arquivo XML. Então a gente vai fazer como? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos chamar esse cara aqui de painel principal. Vamos dar um nome para ele, tá? A característica dele. Outra coisa interessante do Scene Builder, que você quiser ter uma prévia como está ficando a tua tela, você pode vir aqui em Preview, e Show Preview ou Ctrl P.
né, que é a tecla de atalho. Está aqui, ó, nossa tela não tem nada. Então, por enquanto é o que tem, é o que a gente precisa, tá? Então aqui eu seleciono os elementos, aqui eu tenho a estrutura, vocês vão perceber conforme a gente for colocando os itens, e aqui depois eu vou precisar indicar a classe controller, e aqui eu tenho que passar, tá pessoal, o caminho completo, o pacote até o nome da classe, ok? Depois aqui que você vai tendo os elementos da cena adicionados, você pode trabalhar aqui nas propriedades dele, enfim, né, tem várias propriedades, desde configuração de texto até alinhamento. Depois a relação daquele elemento em relação ao layout. E por fim, se for necessário, a programação. A gente sempre recomenda, no mínimo, ir criando aqui os identificadores, tá? Como se fosse variável para cada um dos elementos. Muito bem. Nós vamos fazer uma tela de somar dois números. Nós vamos usar aqui, vamos ver se está aqui, ó, o grid pane. Tá? Então vamos arrastar o cara para cá e jogar aqui dentro. Ó, ele já vai aqui embaixo da hierarquia. Tá? Então aqui a gente vai tentar arrastar ele um pouco para cá, enfim. Tá? Aqui nós temos as colunas, a gente pode adicionar linhas. Tá? Então se eu quiser adicionar uma linha acima, ele faz, enfim. Esse é um layout bastante utilizado. A partir daqui, tá, pessoal, eu vou selecionar o cara aqui, selecionar todos, né? Às vezes eu não quero selecionar uma coluna, uma linha, então, né, às vezes acaba não funcionando pelo mouse diretamente. Clica aqui para fora e seleciona aqui, você selecionou todo o elemento, tá? Aqui você pode mexer algumas coisas, então, por exemplo, eu vou mexer a posição desse cara que está dentro do Angel Panner. Então, eu vou mexer aqui tanto na vertical como na horizontal. Então, eu posso vir aqui e botar 0. Ó, ele grudou, né? Eixo X, eixo horizontal, grudou literalmente aqui do lado esquerdo. E do Y, vou botar 0 também. Ó, grudou lá em cima. Então, agora eu vou tentar ocupar aqui, ó, até a área amarela, né? Ocupei a área inteira. Tanto é que ele ficou aqui 400 por 200, tá? Se você quiser mudar isso aqui e deixar por conta da ferramenta, você pode vir aqui e usar um Composite Size, por exemplo, tá? Ou não, eu quero mudar isso aqui para uma outra opção. Se ele não te der, você lembrar, né, da configuração do painel, faz isso aqui. Só que a gente vai precisar de mais uma linha. Então você vem aqui, botão direito, acima ou abaixo. Então eu quero abaixo. E agora está aqui a nossa tela. Se você der um preview, não tem nada ainda. Quando é que vai ter? A partir de agora. Então o layout principal já está organizado, tá? É uma grid aqui com 2 colunas e 4 linhas, tá? Falta o quê? Vamos colocar o nome para o nosso painel. PNL grid, pode ser, ou tabela, enfim. Vou chamar de grid, tá? PNL de painel, uma abreviatura aí do componente. Isso é uma variável também, tá? A gente vai precisar disso aqui. E eu já vou mostrar por que também. Então, os controles, nós precisamos aqui de umas labels. Vamos jogar aqui. Mais uma label, nós vamos jogar aqui. Ó, ele vai montando aqui a coluna e atrás é a linha. Mais uma label. E é isso. Então, vamos começar com a primeira label aqui. Vamos chamar ela de LBL. LBL é número 1. LBL, aqui é a variável, a gente não está trocando o texto, tá, pessoal? Número 2. E LBL resultado. E como é que faz para trocar isso aqui? Então a gente vai fazer o seguinte, vai vir aqui, nós vamos mudar primeiro o texto que está aparecendo, vamos digitar aqui, daí propriedades, tá? Número 1, número 2, resultado. Certo? Esse é o label que o usuário vai ver. Vamos ver como é que está ficando?
Opa, agora sim a gente já consegue ver alguma coisa aqui. Então vamos lá, agora eu preciso organizar ela em relação ao layout. Ao layout de quem? Ao layout que eu estou embaixo da grid. Daí nós temos aqui, ó, mudou as opções, alinhamento horizontal. Eu vou pegar o resultado, por exemplo, e quero que ele fique à direita. Eu quero o número 2 também, alinhamento horizontal à direita. Vocês podem mexer aqui, tá? Tanto alinhamento vertical como também o tamanho que essa label pode atingir, ou você arrasta para cá, enfim, a critério aí do desenvolvedor. Então, brincando aqui com as opções também. Você pode aqui nas propriedades, por exemplo, aumentar o tamanho da fonte, tá? É uma opção. Você pode aqui trocar a cor. Aí tem configurações ao gosto do freguês, como dizem, tá? Inclusive, depois, se for o caso, a gente não vai mostrar aqui, não vai trabalhar, mas pode adicionar também estilos. Ok, vamos em frente aqui. Próximo passo, faltou uma label. Então, uma label faltou aqui, que a gente vai deixar aqui, que é a nossa label de resultado. Então, code lbl resultado soma. Pronto. E ela vai ter como valor inicial 0. Isso que a gente quer. Vamos ver como é que está ficando, né? A gente pode fazer isso aqui. Pois dá para dar vamos de repente mudar aqui o resultado, layout, alinhamento, vamos para o centro. Vamos colocar o resultado aqui. Aí já fica mais interessante. Tá. Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos colocar os textos, não tem números, tá? Ele só tem a opção de texto, mas tem várias bibliotecas que complementam isso. Texto e texto. E já vamos colocar também os botões, só que os botões, a gente vai precisar aqui adicionar mais um grid antes de colocar os botões. Então vamos vir para cá. Vamos colocar um grid aqui nessa, então uma tabela dentro de uma outra tabela, né? Uma grid, deixa eu pegar aqui, vamos aqui, ó, quando ficou amarelo, né? Amarelo, você destacou uma linha e uma coluna. Eu vou apagar isso aqui, porque nós só vamos precisar de uma linha e duas colunas. Então vamos lá. Vamos agora sim arrastar os botões. Falta ainda nomear os campos, tá? A gente não nomeou, é importantíssimo nomear todos os elementos. Independente que você nem trabalhe, às vezes, como a gente não vai trabalhar com o painel aqui de trás, né? O Enter Pane, enfim, nomeie. Colocou um elemento na tela, dá um nome para ele, deixa lá, porque elementos na tela são objetos. Objetos da cena têm que ser nomeados, tá? E os nomes, a exemplo de variáveis, não podem ser repetidos. Botão, 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 tá aqui. Então vamos arrastar um botão. Vocês já vão entender por que a gente tem que fazer isso, tá? Vamos pegar aqui, ó, layout, alinhamento horizontal, centro. Alinhamento horizontal, centro. Vamos ver como é que ficou a nossa tela? Tá aqui, ó. Mas está meio feia, né? Layout, enfim. Mas vamos trabalhando nisso aí. Vamos trabalhando aqui. De novo, selecionamos por aqui, vamos fazer o seguinte, vai ficar melhor. E aqui, ó, a questão aqui, nós não vamos usar essa opção, tá? Vamos salvar o arquivo antes, tá? Antes de salvar o arquivo, vamos aqui no projeto, botão direito, propriedades, soma 2, vou pegar esse caminho aqui, vamos vir aqui, salvar, é bom salvar, colar aqui, aí nós vamos navegar até a nossa tela e vamos chamar aqui de somar e salvar. Pronto, ó, tá? Salvamos aqui. Erramos aqui também, então
é aqui. A gente vai acertando aqui, mas vamos lá. Então aqui nós temos o tamanho, aqui também vai ser 75. Aí aqui, ó, uma vez que você mexeu e não tem mais esse padrão, você tirou a constante ali, você pode daí sim mexer manualmente, tá? Aí nós também podemos fazer o seguinte. Tá, não, vamos de 225, vamos trabalhar com números. Então você pode fazer o seguinte também, pegar isso aqui e mexer no alinhamento e deixar no centro da tela. Mais bonito aqui, ó. Vamos dar um preview? Ó, tá aqui, agora tá uma tela mais interessante. Agora o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer o seguinte, vamos chamar esse cara aqui, code, txt, porque é um text field, né? txt, número 1. Esse cara aqui, txt, número 2. Esse cara aqui, btn, somar. Esse cara aqui, btn, limpar. Não é o texto do usuário, tá, pessoal? Sempre lembrando aqui, ó, no code, no ID aqui, a variável, como esse componente vai ser encontrado dentro da programação, como se fosse uma variável. Para trocar o texto é aqui, ó, propriedades, nós vamos colocar aqui limpar. E aqui, somar. Tá? Então, tá feito isso aqui. Vamos salvar. Ó. Só cuidem, sempre tem que aparecer quando vocês salvarem, Ctrl S, tá? Como foi feito ali, eu vou só trocar aqui de novo. Vou salvar, tem que estar o efeito em azul, tá? Se aparecer um amarelo ou qualquer coisa aqui, tem um problema. Eu sempre recomendo terminar o máximo possível de modelar a tela, para depois gerar a classe de estrutura, tá? Que nós vamos utilizar ali, o CNBuilder ele já monta previamente algumas coisas para nós, então a gente vai usar depois a estrutura da nossa classe controller, tá? Ele já monta muita coisa, ele é uma mão na roda esse programa aqui. Mas vamos lá, a gente quer fazer o seguinte ainda, nós queremos fazer uma dica para o usuário. Nós vamos pegar o tooltip e repare aqui no negócio, tá? Nós vamos arrastar o tooltip para dentro do grid panel para os botões. O que é o tooltip? Vocês já vão ver. Ó, vou arrastar aqui e vou soltar. Vou arrastar aqui e vou soltar. Espera ficar laranja e solta. Soltou. Vamos pegar esse tooltip aqui. Propriedades. Clique no botão somar. Ou melhor, né? Somar. E aqui no tooltip, não no botão, né? Limpar. O que faz esses tooltips? Essas pequenas dicas. Então vamos vir aqui, ó, preview. Fica com o mouse aqui, ó, aparece essa dica aqui, ó, certo? Então isso é o tooltip. Mesma coisa aqui. Se quisesse fazer conforme entrasse o foco aqui, informe um número também é possível fazer, tá? Então tooltip é isso aqui, ó. Dá um efeito visual mais agradável aí na aplicação para o seu usuário. Ok? O próximo passo, temos o controller, vamos ver aqui, acho que já nomeamos todos os elementos. A tela é isso aqui, tá? Já salvamos a tela também. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos vir aqui, View, tá? E aqui, ó, mostrar uma estrutura do controller. Mas antes, nós temos que programar esses botões, tá? Eles vão ter eventos, quando forem clicados, eles vão ter que disparar uma ação. Então, nós vamos vir aqui, ó, e vamos programar para cada um dos botões uma ação, um action, tá? Que é quando ele for clicado. E nós vamos chamar aqui de onClick. Somar, dá um Enter. Tá, isso faz diferença, ó, viram ali que o documento foi mudado, salva. E aqui também, ó, onClick
limpar. Você também pode fazer o seguinte, btn limpar. E aqui eu vou mudar para um clique btn somar, porque é o nome do componente. Ficou melhor. Vamos salvar. Salvamos. Agora a gente vem aqui em View e manda mostrar a estrutura, tá? Então nós vamos fazer o seguinte, ó, já está os nossos eventos, todos os nossos componentes, tá? Sempre dê uma olhada aqui, e principalmente aqui a gente vai ter que fazer uns imports lá também. Sempre olhem aqui para ver se está todo mundo criado, né? Todos os componentes de tela, os elementos de cena criados com o nome que você deu. E deixamos assim. Salvamos de novo, ok, tudo certo. O que nós vamos fazer agora? Bom, vamos aqui. Copiar. Vocês podem vir para cá, tá? Ou Ctrl A e Ctrl C, Ctrl V, ou dar o copy aqui, enfim. Ou direto aqui, ó, copy. Vamos vir aqui, projeto do Soma 2, tá? Então vamos vir aqui, nova classe, somar controller e manda criar. Não faz nada demais. Aqui dentro, o que nós vamos fazer? Vamos colar. Nós vamos ter que tirar algumas coisas, tá, pessoal? E ajustar. Então, aqui, ó, os imports Ctrl X, Ctrl V aqui. Essa parte a gente vai ignorar, mas a gente tem que selecionar tudo, a estrutura aqui, colar aqui para dentro. E, por fim, essa parte aqui a gente apaga, tá? Aí ele fica pedindo para importar esses action events aqui, a gente dá um Ctrl Shift O e não é AWT, tá? É um evento de JavaFX, lembrando que tem várias classes que se repetem, mas o que muda é o pacote. Então é sempre JavaFX, a menos que você esteja lidando com alguma coisa de leitura de arquivo, acesso de banco de dados, mas elementos de tela são JavaFX. Então finalizar e ok, tá tudo certo aqui, ó, tudo JavaFX, ó, não tem nada aí de outro pacote, ok? Se você às vezes estiver com a dúvida, pausa o vídeo, você pode acompanhar ali o resto da explicação. E nós temos que mandar implementar, né, esse cara aqui, initializable. E vocês lembram, né, do vídeo sobre a questão ali que interface é um contrato. Ó, ele já reclamou que eu tenho que adicionar um método, né, que não está implementado. Então você clica aqui, manda adicionar e ele vai adicionar um método, que é esse cara aqui. O que esse cara faz? É um método inicial, quando esse controller for disparado, tá? Quando ele for disparado, você vai lá e trabalha algumas configurações iniciais da tua tela, por exemplo. Então você faz nesse método aqui, tá? Então essa é a configuração inicial. E isso aqui não vem lá da questão do CNBuilder, tá? Isso você tem que implementar aqui manualmente. Aí sim, ó, viram aqui que agora entrou algumas coisas novas do pacote Java comum que não tem nada a ver com o JavaFX. Tá quase pronto? Quase pronto, tá? Se vocês clicarem com o botão aqui no projeto e der um F5, ele vai dar um refresh, né, atualizar o projeto. E olha aqui o Kim está aqui, nosso pacote view. Depois a gente vai dar uma olhada na estrutura, tá? Então, mas vamos lá. Vamos fechar aqui. A gente fecha aqui. E aqui, por último, nós temos que botar o controller, tá? Bom, vamos lá então. Vamos adicionar um controller aqui à nossa tela, né? Esse controller é o mesmo que a gente já pegou o esqueleto gerado aqui pelo CNBuilder. Ok, vamos informar então a classe controller que vai literalmente controlar a nossa tela. Ela já foi gerado, né? O esqueleto básico já tinha sido gerado aqui pelo CNBuilder. A gente já adicionou lá no nosso projeto Eclipse e vamos digitar o nome da classe aqui. É um detalhe, às vezes para a gente não errar o nome do pacote e o nome da classe, a gente pode vir aqui novamente, né, no Eclipse, dar um botão direito aqui, refatorar. Nós vamos fazer o seguinte, copiar o pacote, né, o nome do pacote, selecionar aqui, Ctrl C, vir para cá, colar e
mesma coisa para o nome da classe, para a gente não errar nada na digitação. Botão direito, a gente não vai renomear, né? Só quer copiar a string aqui, não cancelar. E vem aqui e cola o nome da classe, dá um Enter, salva. Tá? Então, automaticamente agora, essa tela aqui, esse XML já tem uma classe que deve estar no nosso pacote, tá? Ter esse nome aqui, porque se a gente errar qualquer coisa aqui, tá? Nome da classe, nome do pacote, enfim, vai dar problema. Porque na hora que a gente mandar executar a aplicação, vai estourar um monte de erro, tá? Então tem que cuidar. E uma forma de evitar erro de digitação é fazendo esse processo que eu comentei ali. Tirar mais um comentário, talvez não ficou muito claro numa parte ali que a gente fez os eventos. Vamos pegar os eventos do botão, né? Então, por exemplo, aqui, ó, de onde é que veio esse nome aqui, né? Esse nome de evento, enfim. Essa prática aqui de onClick, isso veio do Delphi, né? Isso é um evento Delphi. Então, o Delphi tinha uma aba de eventos, onde qualquer coisa num botão, que é uma ação, é um clique. Então, traduzindo isso aqui, um clique é ao clicar. Faz sentido. Então, eu juntei, né, um padrão aí que você pode adotar. Um clique, ao clicar, dispara essa ação aqui e o nome do botão em seguida. E de onde vem esse padrão, né, BTN, TXT, também veio aí dos anos de prática com a linguagem Delphi. É uma abordagem que tem uma boa prática de nomear variáveis, componentes, enfim, lá do Delphi. Às vezes já vi também o pessoal utilizando em .NET para Windows Form com C Sharp, utilizando essa prática de BTN, TXT. Então, conforme o componente você dá a questão do nome, né, sendo a primeira parte componente C, e depois o nome do componente da tua variável da tela. E aqui, como o JavaFX ele não tem um evento nomeado padrão, né, a gente tem várias opções aqui, então eu adotei esse padrão de onClick, mas poderia ser qualquer coisa, clicar, botão somar, enfim, só respeitando a questão de não ter acentuação e etc, né? Respeitando essa questão ali. Mas fora isso, você que define o nome tanto de eventos, né, como do componente em si, só para ficar claro esse ponto também. E outra coisa, vamos supor agora que você adiciona, eu vou colocar mais um botão aqui, tá? Adicionei um botão, ele está aqui nessa grid de baixo, ele tá embaixo dela, né? E eu vou nomear esse cara aqui BTN test, ok? Vou dar um Enter. Olha só, viram aqui que apareceu está com um alerta aqui. Eu vou renomear ele aqui de novo, vou botar um aqui só para vocês verem novamente. Ó, está dizendo que não tem essa classe injetada, né, adicionada lá no XML. Que classe, né? Não temos esse botão. Se a gente vir aqui, ó, view, nosso esqueleto, a gente tem o BTN test aqui. Mas lembram que a gente acabou de colocar o controller aqui? Então, olha só, pessoal, se por acaso mais adiante vocês precisarem adicionar algum componente na tela que não foi passado lá para o Eclipse, né, para o código da classe Java que vai controlar essa tela, ainda mais quando você já adicionou aqui, você tem que vir aqui e copiar novamente os componentes, tá? Copiar aqui e colar esse trecho dos componentes. Recomendo só os componentes inicialmente e a assinatura dos métodos que você não implementou. Até porque se você copiar tudo e já tiver código lá, por exemplo, no botão limpar, né, no clique do botão limpar ou no clique do botão somar, se você copiar daqui você vai apagar o que você fez lá. Então só tem que tomar esse cuidado. Por isso que eu comentei antes, sempre que possível, termina de desenhar a tua tela para daí então implementar lá a parte de classe de controller, porque senão vai ficar dando esse aviso aqui, tá? Como a gente não quer esse cara, nós vamos apagar daqui, certo? Isso aqui a gente pode dar um clear, vamos salvar, ó, sumiu o problema. Mas de novo, aconteceu aquele problema porque novamente a gente adicionou um componente, ele não estava no esqueleto inicial que você já passou lá para o Eclipse, você já linkou com a classe de controller e ele vai reclamar.
Outro ponto, tá? Toda vez que você estiver mexendo, né, no arquivo fxml, né, nessa tela aqui, dentro do CNBuilder, não deixa aqui, ó, não fica fazendo isso aqui, ó. Vamos abrir só para ver a estrutura. Não deixa, ó, olha só, tudo isso aqui, ó, tudo que a gente desenha na tela, no fim é isso aqui, ó, uma estrutura XML, tá? O F na frente é de JavaFX, mas é um XML. E aqui, ó, nós informamos, ó, a classe que está controlando a nossa tela, ok? Só uma coisa, não fica com esse arquivo aberto aqui, tá? E mexendo dentro do CNBuilder. Fecha isso aqui, tá? Não pode estar aberto. Por que não pode estar aberto nos dois lugares? Porque pode ocasionar, às vezes, falha na escrita, né? Dos comandos que você está fazendo no CNBuilder, você salva, mas o arquivo aqui no projeto por dentro do Eclipse não é atualizado, porque está dando algum conflito de permissão, enfim. Mexeu no CNBuilder com o arquivo, não fica com o arquivo aberto no Eclipse. Essa é a dica, porque pode dar algum problema aí de sincronismo, tá? Então, só se atentar para isso aí. Então, terminamos aqui, colocamos o nosso controle, salvamos. Então, CNBuilder agora vai descansar um pouco. E agora a gente vai finalmente para o código, vamos mexer algumas coisas, né, na nossa classe main. A gente poderia renomear aqui também o pacote, tá? Poderia ser principal, enfim, não tem problema nenhum. Se você quiser renomear a classe, não tem problema também. Mas a gente vai configurar algumas coisas. Entre elas, nós vamos tirar isso aqui. Só vamos deixar o show, que é o comando, né? O comando para mostrar a tela, tá? O método da nossa stage, né? Para mostrar a tela, mas antes disso, nós vamos fazer algumas coisas com a nossa tela em si, a nossa janela, para vocês já irem vendo alguma coisa, tá? Então vamos começar aqui, ó, configurando alguns dados da tela. Vamos pegar a nossa tela em si, que é o primeiro stage. Nós vamos pegar aqui o primeiro stage, set title. Title é o título da janela. Então, nós vamos criar aqui, ó, somar números. Tá? Vamos salvar. E nós também vamos fazer o seguinte nessa nossa tela. Nós não queremos que o usuário fique mexendo no tamanho da tela. Como ela abrir... Então, vamos voltar aqui. Ó. É esse atributo aqui. Nós vamos setar o valor, né? O set, ó, set get, né? Nós vamos colocar que ele não possa ficar mexendo no tamanho da tela. Vamos dar um organize aqui nos imports, tá? E vamos salvar e vamos rodar. Vamos ver o que acontece aqui. Ó, nossa tela está aqui, ó, somar números, ó, o título da janela. E agora a pessoa não pode mais, não adianta, não está mais disponível para redimensionar a janela, ok? Mas cadê a nossa configuração de tela? Calma, que a gente não mexeu em nada, nós só mexemos na janela, nós não mexemos na cena. Agora a gente vai mexer na cena. Então vamos lá, vamos carregar o arquivo da tela que a gente fez lá no CNBuilder. Então, vocês vão precisar aqui de um carregador, né? O loader aqui. Nós vamos chamar esse cara de loader mesmo, carregador, que vai carregar o nosso arquivo. Certo? Então, aqui, e nós vamos fazer o seguinte, a partir dessa classe aqui, pegar o recurso pode ser um arquivo, né, texto, enfim, nós vamos passar o caminho completo aonde está a nossa tela. Sempre separando aqui, né, entre barra, a questão do pacote. Então, com peregrino ti barra view, porque é o nosso pacote aqui, ó, tá? E agora o nome do nosso arquivo que tem a nossa tela. Somar.fxml.
Isso aqui é só para carregar a tela, pessoal. Nós não adicionamos ela ainda para dentro da nossa janela. Aí lembram lá do Ensure, ele é o nosso primeiro, né, elemento de cena, ele é o parent. Então nós vamos pegar esse cara, guardar num auxiliar aqui, nosso arquivo XML da cena, e vamos pegar o nosso carregador e dizer, olha, carrega o arquivo físico, certo? Carrega este arquivo físico, tá? Então, Ctrl Shift O aí para importar o nosso parent, tá? Tá aqui, ó, a nossa cena. Então, você pega o arquivo que nós desenhamos, carrega, carregou, joga para o arquivo XML, que tem a ver com a estrutura da cena, tá? E aí, será que se a gente executar aqui, vai aparecer a nossa tela? Ainda não. Nós não jogamos, olha só, a gente só carregou os arquivos em memória, mas nós ainda não temos eles na cena, na nossa tela em si. A gente só está com ele em memória. Então vamos lá. Vamos fazer o seguinte agora, preparar agora sim a cena, tá? Atribuindo o arquivo XML para uma cena e atribuindo a janela, nosso stage, né? Então vamos lá. Vamos fazer o seguinte, vamos criar uma cena. Vamos chamar essa cena de somar, né? Somar cena igual a uma nova cena, né? Agora a gente... E onde é que está essa cena? Né? Qual é o arquivo? Repare aqui no construtor, tá? Vamos importar antes. Ctrl Shift O. Ó, o construtor ele espera um parent, tá? Um dos construtores, tem vários aqui, mas uma cena espera. Opa, nós já temos. É o nosso arquivo carregado e adaptado corretamente ali para ser um arquivo de cena. Ok? E agora sim nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar a nossa tela e adicionar uma cena, que é a nossa cena devidamente configurada. Então, os passos são assim. Você pode inicialmente configurar aqui, a gente está usando o Primary Stage, mas poderia ter criado uma outra tela, enfim, né, fazendo desde o construtor passo a passo, mas a gente já está aproveitando essa que vem por padrão quando a gente cria, né, uma tela a partir de uma classe main. Até porque a nossa aplicação não tem mais de uma tela. Então, a gente mudou o título da janela, disse que ela não pode ser redimensionada. Depois disso, tá? Trabalhando com FXML, senão você tem que fazer todos os comandos na mão. Nós carregamos o arquivo físico da nossa aplicação, que está neste pacote, tá? Aqui está o nosso arquivo com a extensão. Uma vez que o arquivo, né, o carregador de arquivos está disponível com base no arquivo físico, nós temos que carregar a estrutura. Por isso que a gente jogou num parent aqui, ó, que na verdade ele é uma cena. Então, ele carregou toda a estrutura do XML. Então, temos que carregar e depois, depois que foi carregado, buscar o arquivo, tá, da estrutura. Uma vez feito isso, você já tem a estrutura para a cena. Então, você cria uma cena, criou a cena, atribui a cena com seus elementos para a janela. E aí sim, se fizermos tudo corretamente, agora a gente vai ver a mágica aqui. Então, vamos rodar e instalar, né? Está aqui agora sim a nossa tela, porque nós preenchemos, né? Preenchemos o palco com a nossa cena que a gente desenhou lá no Scene Builder, mas aqui ainda não está fazendo nada, porque os eventos não estão programados, a gente só criou a casca, né? O Scene Builder ele só monta o esqueleto, então não está fazendo nada. E aí, como é que a gente vai fazer? Vamos ver agora. Mas nós vamos ainda fazer, antes de ir lá para a parte de programação do controller da tela, tá? Que é esse cara aqui que tem que ser programado, porque é ele que está controlando o nosso cenário, ok? Nós temos que fazer algumas coisas a mais aqui, como, por exemplo, carregar o controller. Carregando o controller da cena. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós temos aqui o nosso somar controller, que é ele que carrega, porque a gente quer criar um evento, tá, aqui,
quando a tela for fechada. Então a gente vai pegar o controller, tá? Ó, o nosso carregador lá, a gente definiu quem é o controller, e daí nós vamos fazer o seguinte, vamos atribuir um evento aqui, evento a janela de fechar tela. Nós vamos fazer o seguinte, pegar a nossa janela aqui, né, o nosso cenário, onCloseRequest é o evento, é o último evento que você tem antes de fechar a janela, e nós vamos fazer o seguinte, a nossa variável de controle, e vamos fazer um evento aqui, fazer uma injeção de evento, tá? Usa chaves aqui. Nós vamos fazer o seguinte, if o nosso somar controller, né, nós vamos ter que fazer onCloseCarry, nós vamos ter que programar esse evento, que ainda não existe, por isso que ele vai reclamar aqui. Tá? Na hora que for tentar fechar a janela, se a pessoa clicar no botão sim, nós saímos do sistema. Então, vamos chamar aqui system exit 0. Saiu do sistema. Else, se o evento aqui é consumido, e consume, e tudo bem, não acontece nada. Ele está reclamando aqui porque nós não temos esse evento ainda, tá? Então nós já vamos fazer esse evento lá para assumir esse alerta e depois programar os códigos dos botões. Então vamos aqui, ó. Soma controller. Esse é um evento que a gente não, vamos dizer assim, a gente não fez nada lá no CNBuilder, tá? Não vai ter o XML aqui, porque ele não veio de lá. Se quiser colocar também à vontade, mas vamos lá. Ele é um evento, tá? Do tipo onCloseCarry. Novamente, isso aqui veio do Delphi, tá? Quem já trabalhou do Delphi é o evento final antes de fechar uma janela. Então, nós vamos ter que dar um alerta aqui, do tipo assim. New alert. O tipo do alerta é confirmação, tá? Temos que importar a classe, esperar ele fazer aqui, né, as importações. Então tá, Ctrl Shift O, tá? Importar o que falta. Nós vamos fazer agora essa nossa janela aqui, a gente vai, esse alerta, né? É uma pergunta. Nós vamos colocar uma mensagem, né, para o usuário, que vai ser a seguinte: deseja sair do sistema. E nós vamos criar dois botões aqui, o botão para sim e o botão para não. Botão não é igual a button, com a informação que não. Interessante notar que as strings, tá, pessoal? O Java ele pega conforme a configuração do sistema operacional. Se tiver em inglês, é sim, não, ou yes ou no, enfim, né? Vai aparecer conforme o idioma do sistema operacional, tá? Então, aqui a gente não vai usar as constantes padrões, no sentido de pegar direto o botão type, a gente está usando mesmo, criando variáveis auxiliares aqui, tá? E daí, nós vamos dizer assim, ó, vamos pegar os botões, pega todos os botões, tá? Olha, retorna uma lista de botões, e aí nós vamos atribuir novos botões, que são as variáveis que a gente acabou de criar. Como ele espera um vetor, né, uma lista, então vamos lá. Primeiro o botão sim e depois o botão não. Tá? Se tivesse mais botões, você passaria mais botões. Por último, tá? Nós temos que descobrir aqui, então, temos que pegar uma opção. Qual foi a opção clicada? Tá? Então, conforme a opção clicada, a gente vai fazer alguma coisa. Que daí vem aqui, ó. Esse é o evento, né, que ele espera
o retorno, qual opção foi clicada, e daí nós vamos fazer assim, ó, return, né? Return, aqui é o botão clicado. Então, conforme a opção clicada, nós pegamos aqui o retorno, get. E aqui nós vamos usar o ternário em vez de um if-else, tá? O operador ternário é... Se foi o botão sim, nós estamos comparando isso aqui com if-else, mas usando o operador ternário. Então, retorna a verdade e sai fora do sistema. Se não, fez, tá? Então, a gente pode simplificar aqui, em vez de fazer if-else, com o operador ternário. Então, tá aqui. Tá aqui o nosso evento onCloseCarry, que é uma pergunta antes de fechar a janela, se o usuário realmente quer sair. Então, tá aqui, ó, tá feito, ok? Não precisa ter o fxml aqui, enfim, tá? E vamos rodar, vamos ver o que acontece aqui. Então, vamos rodar aqui. E, por enquanto, ó, não programamos ainda os botões, mas aqui, ó, já tem uma pergunta, tá? Se eu digo não, não acontece nada. Se eu digo sim, tá? Acabou, saiu da janela. Então, está aqui o nosso evento, o último evento antes de fechar as janelas. Vamos programar, então, os nossos, agora, botões, né? A gente vai ter que programar os botões. Vamos fazer primeiro o limpar, que ele é o mais fácil. Então, a gente vai fazer aqui, ó. O limpar é limpar o conteúdo dos campos, do resultado, e colocar o foco novamente, tá? Lá no primeiro campo. Então, aqui, ó. txt número 1, vamos setar um novo texto dentro dele, né? Set text, uma string vazia. Né? Estamos limpando aí, até porque set texto, para limpar o conteúdo, ele espera uma string. Aí a gente aqui, para poupar a digitação, copia e cola, só que agora o texto 2. Nós vamos também precisar limpar o nosso LBL resultado somar, onde está aquele valor 0. Então, também é um set text, apesar de ser um label, também é texto, tá? Então, dependendo do que você quer inicializar, você tem que fazer, às vezes, string, número, enfim. Um 0, entre aspas, né? Tá aqui. Erramos a digitação da string, tudo bem. E, por fim, nós vamos mandar o foco lá para o request focus, né? Para o primeiro texto, assim que for clicado o botão limpar. Então, no main aqui de novo, vamos rodar a aplicação. Então, tá aqui, limpou, vou digitar alguma coisa aqui, a gente ainda não tem o resultado, mas ó, limpou, voltou o foco, funcionando, botão implementado. O interessante é o seguinte, se vocês rodarem a aplicação aqui, ó, tá vindo aqui para o primeiro campo, né? Isso que a gente espera. Mas vamos supor que ele não estivesse indo lá. Como é que eu poderia fazer para que o cursor aparecesse no primeiro campo? Lembra desse cara aqui, que é um evento que a gente pode configurar inicialmente quando a tela é chamada? Nós podemos fazer o seguinte, tá? txt número 1 request focus. Pronto. Tá aqui, ó. Deixar um evento, uma configuração inicial. Apareceu aqui, carregou a tela, número 1 lá tem que ter o foco. Então vamos lá. Vamos rodar de novo aqui. Ó, tá lá. Ele já estava vindo, mas agora está garantido. E a última coisa que a gente vai fazer é então programar finalmente a soma, tá? Inclusive, a gente vai juntar tudo que a gente viu aqui e, como bons desenvolvedores que somos, né? Nós vamos colocar aqui um try catch se o usuário entrar com um number format exception, caso ele entre com letras e mandar somar ali, né, o conteúdo. Depois a gente também vai fazer um tratamento especial aqui para mostrar o que está acontecendo. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar double, que a gente vai aceitar números reais além de números inteiros, vamos criar uma variável aqui chamada número 1, e nós vamos pegar aqui o nosso amigo double, né, a classe converter, né? Nós já temos um vídeo aqui no canal sobre
conversão de conteúdo, vamos pegar o nosso txt número 1, getText, só que é uma string e a gente tem que converter isso aqui para um número, tá? Double aqui, porque a gente pode trabalhar com números quebrados. Então, copiei e cola para a gente otimizar a digitação. Número 2, nós vamos aqui, ó, vamos aproveitar a mesma variável, então a mesma variável vai somar ela mesma com a número 2. E, por fim, né, quem que vai receber esse resultado para mostrar para a tela? LBL resultado somar, setText. Nós temos que criar aqui new double, vamos passar um double, ele recebe como parâmetro o resultado da nossa soma e vamos jogar para uma string, né? Converter o resultado para uma string, o true toString, ok? Então tá aqui, né? Vamos fazer primeiro o caminho feliz, tá? Então isso aqui, vamos executar o programa, vamos pegar aqui o caminho feliz, 1, 2, somar, tá ali o resultado, tá? 3. Vamos somar aqui, e se eu tentar botar 1.5? O que acontece? Não aconteceu nada porque deve ter estourado um erro ali, tá? Então, nós temos que passar como ponto decimal aqui. Então, somar, está funcionando. Ó, 6,5. O limpar aqui, ó, tudo certo, tá? Só que agora a gente tem que dar uma tratativa se o usuário, né, fazer isso aqui. A gente só fez um try catch, mas a gente silenciou a exceção. Tá acontecendo o erro, só que a gente não está mostrando esse erro. O importante é mostrar, até para o usuário entrar em contato com o suporte, enfim, a gente tem que mostrar o erro. A gente só silenciou, isso é muito ruim. Então, vamos fazer o seguinte, vamos sair aqui e vamos implementar, então, a parte do catch aqui, que é tratar o erro. Nós vamos pegar toda a pilha de exceção. Para isso, a gente tem que criar uma string writer, tá? Nós vamos chamar aqui de SW, que é a abreviatura aqui da classe, e novo string writer. E nós vamos criar uma impressora, tá? Que são os padrões aqui para escrever arquivo, enfim, e pegar o retorno da pilha de exceção aqui do Java. Tem que seguir essas classes aqui, tá? Não dá para jogar direto ali com uma string, enfim. E print writer, que vai receber como parâmetro aqui a nossa string, tá? Não é string comum, é string lá para arquivos. Vamos dar um Ctrl Shift O aqui para ver se a gente... faltou um R aqui. Ok, vamos para frente. Aí nós vamos pegar a nossa exceção, tá? A pilha de exceção, e nós vamos jogar para dentro do nosso arquivo. Jogou para dentro do arquivo, agora sim a gente vai jogar para um texto, né, um texto de erro, que nós vamos receber lá. Ok, e como é que a gente mostra isso? Vamos criar um alert, mostrando os erros. Por enquanto a gente só fez esse passo a passo para pegar a pilha de exceção, tá? Então nós vamos criar um alert aqui, um alerta, new alert, ele é do tipo error, tem vários tipos, né? Confirmação, entre outros, e agora a gente precisa de um que é do tipo erro, porque ele vai trocar também o ícone, né, que é mostrado. Título, então, se acontecer alguma coisa, é um erro. Aqui, o conteúdo, set header, nós vamos falar aqui qual foi o erro? Erro de conversão numérica aqui. Então, aconteceu um erro de conversão numérica. Ponto. E agora a gente vai para a parte, então, vamos criar um label. Lembra que agora a gente vai ter que fazer isso aqui manualmente. Toda aquela estrutura que a gente desenha na mão, a gente vai ter que fazer um mini layout aqui de forma manual. Daí vocês já vão perceber como é muito mais fácil usar o CN Builder, né? Pelo menos para desenhar a tela inicial. Então, nós vamos colocar aqui, ó, segue a pilha de exceção.
tudo que aconteceu ali no Java, tá? Aí a gente tem que desenhar o label, tem que colocar aqui os arquivos de text area, que é do JavaFX, tá? Não, cuidado para não importar de outra biblioteca aí. Então, vou colocar aqui texto, vou colocar só como texto. New text area, tá? E aqui vai vir quem? Vamos receber aqui, ó, texto erro. Tá? Então, text area, que é um texto maior de rolagem ao lado. E daí nós vamos fazer o seguinte. Texto não pode ser editado, tá? Então é falso aqui, porque realmente não pode ser editado, é só para mostrar o que aconteceu para o usuário, ele tirar um print e passar para o suporte. Não pode ser mexido, enfim. Então aqui o sentido de adaptar a tela, então é true. Nós vamos mexer ainda qual que vai ser a largura aqui, eu vou até renomear. Eu vou deixar aqui, eu vou deixar como text area. Vamos renomear a variável text area. Fica melhor porque a gente sabe que é o componente, para não confundir com o texto aqui, ó. Text area, ok. Então nós vamos ter que ainda colocar agora a questão de layout aqui, né? Set max, tudo que tinha lá de opções a gente está fazendo aqui na mão, tá? Largura, double, max, value. Então, tudo que era usado lá, nós temos que, tanto largura como altura, enfim, temos que fazer tudo aqui na mão. Tá tudo aqui na mão, a gente está montando isso aqui na mão. Vamos ter que criar um grid pane na mão também, né? Set vgrow. Então a gente vai pegar o nosso text area aqui. É como se tiver, em vez de arrastar, a gente tem que fazer isso aqui na mão. Então vocês já estão vendo que é muito mais vantagem desenhado por lá do que fazer por aqui, tá? Então aqui a gente também vai mudar, só que aqui é vertical, aqui é horizontal. E agora a gente precisa de um outro grid pane. Esse aqui é só para configurar, né, um grid pane dentro do outro. Então nós vamos continuar aqui configurando algumas coisas do tipo assim. Grid pane. Grid pane. Vamos expor o conteúdo. Conteúdo igual a new grid pane. Então a gente sp conteúdo set max width double max value. E aí nós vamos vir aqui add, daí nós vamos começar a colocar desde a label, né? Add, nós vamos colocar a nossa label. E daí tem que passar a coluna. Então, tá aqui, coluna e linha. Depois disso, nós vamos ter que colocar aqui o nosso text area. Que daí é linha 1. Já fomos uma linha para baixo, né? Então, por fim, então nós vamos colocar aqui o nosso alerta. Get dialog pane, vamos atribuir o nosso conteúdo, né? Nossa grid com todas as configurações e se a gente não errou nada, vamos mostrar e esperar. Aqui a gente não precisa de retorno, é só uma mensagem para o usuário. Enfim, tá aqui, ó. Agora se acontecer um erro, tá configurado. É bastante coisa, então já viram ali a vantagem de se trabalhar com o CNBuilder. Então vamos rodar a aplicação aqui de novo. Vamos digitar aqui, eu vou digitar letras, vou mandar somar. Ó,
Tá aqui, ó, janela de erro, aconteceu um erro de conversão numérica, mostrar detalhes. Então tá aqui, ó, segue a pilha de exceção, nosso label, ó, number format exception, e tá aqui, ó. Agora, o que o usuário, né, faria? Pegaria tudo isso aqui, mandaria lá para o suporte, tá? Então, tá aqui a nossa tela para lidar com o erro, certo? Então vamos limpar aqui e vamos fazer uma soma novamente de forma correta. Então, somar, está tudo funcionando, nossa janela está devidamente configurada, a aplicação está finalizada, ok? Último detalhe aqui, então, nós vamos exportar, como é que eu executo isso aqui fora do Eclipse, né? Então, agora que a gente fez essa aplicação que vai mudar o mundo de somar dois números, nós vamos exportar. Aqui vamos em File, Export, nós vamos querer a opção do Java aqui e ele é um executável, tá? Ele tem que ser um Runnable jar file. Então a gente dá um Next aqui. Nós vamos salvar, vocês procuram, né, o projeto que está sendo executado. Então tem várias opções aqui, ó. Nós vamos aqui em, não é o Fibonacci, soma 2. Nós vamos jogar, pode ser no local que você quiser. Então a gente vai jogar na área de trabalho. Não, nós vamos jogar aqui no C. E nós vamos jogar aqui. Dentro dessa pasta, vou até copiar para a área de trabalho, né, esse caminho aqui para depois a gente navegar até lá. Então, vamos salvar. Finalizar. Né? Configurou tudo aqui. Finalizar. Então, está aqui. Vamos executar o programa, executando por fora do Eclipse. Espera ele carregar. Está aqui o nosso projeto funcionando. Agora é só colocar no Google para vender. Se você gostou então no vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Obrigado por ter assistido até aqui. Fique bem, fique em paz